A evolução dos processos produtivos demorou e muito para chegar ao departamento de vendas. Com a transformação digital e sua acessibilidade, esta mudança se tornou inevitável. Meu nome é Marcelo Charra, eu sou sócio fundador da Aceleração de Vendas e vou compartilhar durante essa palestra algumas importantes relações entre a melhoria de processos e o caminho para se escalar as vendas, o caminho para aumentar suas margens, o caminho para você poder melhorar as receitas da sua empresa. Nessa palestra, então, vamos falar como aumentar suas vendas sem reduzir ainda mais as suas margens. Veja, nós estamos identificando no cenário da indústria brasileira e, por que não dizer mundial, um cenário de grande achatamento das margens. Isso se deve não só ao aumento da concorrência, mas também ao processo de internacionalização. Então nós temos uma competição muito grande aqui no Brasil, inclusive com produtos vindo especialmente da China, para a gente dizer aí talvez o grande ou o maior player em relação à concorrência da indústria. Quer dizer, como é que eu consigo produzir de uma forma que eu consiga também ser competitivo com as indústrias da China, por exemplo. Legal, mas nós vamos dizer o seguinte, que nós, estando aqui no Brasil, a gente tem uma possibilidade de estar muito mais próximo do nosso cliente, de ter um processo muito mais de agregar muito mais valor durante o processo de entrega, mas também durante o processo comercial. E o que nós vamos mostrar para vocês é que agregar valor ao processo comercial é talvez a forma de você conseguir, primeiro, aumentar suas margens, segundo, fidelizar seus clientes e fazer upselling, cross-selling, enfim, melhorar o resultado da sua companhia. Para isso é preciso embarcar um conhecimento que você já tem, e essa é a grande notícia boa, no processo de vendas. Encarar as vendas como um processo, assim como você encara o processo industrial. Antes da gente entrar no processo efetivamente dito, eu tenho aqui algumas considerações. A primeira delas que nós vamos citar 3 grandes cases super relevantes que nós tivemos a oportunidade de vivenciar na prática e vamos apresentar para vocês com alguns detalhes para que vocês possam verificar, por exemplo, como é que a gente gerou 108 milhões de oportunidade em apenas 4 meses, numa empresa bastante tradicional. Um outro case que nós vamos comentar aqui é um case de colaboração, de inovação a partir da força de vendas, em que nós mapeamos o potencial de uma empresa de faturamento de 2 bilhões de reais por ano, que ela poderia, utilizando técnicas e práticas de upselling e cross-selling, faturar 6 bilhões, ou seja, 300% de potencial de aumento de receita. Por que isso? Porque junto com a força comercial, você também tem a inteligência para a solução dos problemas. Então é super importante que vocês consigam entender que a força comercial ela é, vamos dizer assim, o celeiro mais rico que você tem no processo colaborativo. O terceiro case que nós vamos abordar é como é que uma indústria química conseguiu agregar valor, aumentar suas margens e ainda fidelizar o cliente. Ou seja, é possível, compreendendo a cadeia de valor do seu produto, que você consiga trazer todos esses valores agregados ao seu cliente. E mais do que isso, e interessante também, é que isso o produto chinês não consegue. É agregar esse valor durante a cadeia. Ele consegue te entregar commodity mais barato, talvez em qualidade inferior à sua. Aí é preciso que você aprenda a vender o valor e a qualidade do seu produto e que você aprenda a agregar valor em toda a cadeia de valor que você tem em relação ao seu cliente. Antes de nós começarmos aqui, eu vou fazer 3 grandes considerações que podem ser, na nossa visão, que são paradigmas essenciais e que limitam o crescimento das empresas, especialmente das indústrias. A primeira coisa é que a gente tem o estereótipo do vendedor, o perfil do vendedor. O vendedor hoje é visto como um mal necessário. E essa talvez seja a maior limitação dos empresários e dos diretores, às vezes até comerciais, que pensam assim, né? Se aquela frase sempre assim, você sabe como é que é, vendedor é fogo, né? Vendedor não quer seguir regra, etc e tal. Pois é, mas eu tenho para dizer para vocês que o vendedor é o cara que traz o progresso. O vendedor é o cara que ele vai onde ele não é chamado, que ele derruba barreiras, que ele vence objeções, e a natureza dele fazer isso. E é isso que faz com que a sua empresa cresça, com que a nossa empresa cresça, com que qualquer empresa cresça. Porque diante das objeções, o bom vendedor contorna, ele se automotiva, ele recebe não e se sente motivado. Né? A gente tem as características hoje de um vendedor tradicional, o cara tem que ser um cara muito qualificado para poder performar bem. Tem que ter uma boa inteligência emocional, tem que ser um cara curioso, tem que entender de dados, ele tem que ser um cara que se auto-desenvolve, que tem a disciplina de se autodesenvolver, tem que ser um cara disciplinado, tem que ser um cara aderente a software. Ou seja, esse é o processo
em que a gente está basicamente direcionado, em que a gente tem que fazer que o vendedor seja o cara super, o super cara, e não o mal necessário. Ele tem que ser um bem ultra necessário, ele tem que ser um bem super valorizado, ele tem que ser um bem super desenvolvido e super investido. E aí a gente fica naquela história, se vem primeiro o ovo ou a galinha, né? O meu vendedor não desenvolve porque eu não acredito nele, ou ele não cresce porque ele não acredita nele, né? Quer dizer, o que vem primeiro? É a falta de estímulo da empresa ou a falta de autoestímulo e de autoempoderamento do vendedor? Fato é, cabe ao empresário que quer crescer, cabe aos diretores que querem fazer suas empresas crescerem, investir na área de vendas, investirem nos departamentos de vendas, investirem em seus vendedores. E aí talvez alguns de vocês possam dizer assim, mas o vendedor não vai se desenvolver. Então você está com o cara errado. A culpa é sua, o problema é seu. Se você tem um vendedor que não tem capacidade de se desenvolver para poder entregar o resultado que você almeja, troca esse vendedor, capacite esse vendedor, invista nesse vendedor. Quantas vezes a gente não vê um vendedor indo pedir um treinamento ou pedir um software e sempre ficar deixado como uma segunda, terceira, quarta, quinta prioridade, ou às vezes até nem acontecer. Quer ver um exemplo disso? Muitas empresas não possuem CRM. Então, se você está assistindo essa palestra e não possui CRM, provavelmente você não está dando a atenção necessária para a área comercial, para uma empresa que quer crescer, para uma empresa que quer ter estabilidade, para uma empresa que quer investir em software. E aí volta o estereótipo do vendedor, vai dizer assim, mas meu vendedor não vai usar CRM. Portanto, procure vendedores que utilizem CRM, porque você não tem como gerenciar uma carteira expressiva, uma carteira de crescimento escalável, de crescimento exponencial, sem uma ferramenta, sem um software. Portanto, é preciso que a gente quebre esse paradigma de que o vendedor é o cara que é o mal necessário. O vendedor é o bom necessário se você ainda acredita nisso, ou porque seu time não corresponde ao que você deseja, ou porque você ainda está com uma crença limitante. A crença limitante é aquela que nos constrói um paradigma a ponto de dizer assim, sempre foi assim, vai ser assim mesmo. Pois é, talvez a sua empresa deixe de performar, porque se você não acredita em fazer nada novo, você não vai ter como construir um novo caminho, né, para a sua empresa. Legal. Uma outra coisa super relevante aqui é a questão, e aí aqui vale muito para a indústria, e aqui vai ficar uma situação, às vezes até um pouco direta demais, mas o produto bom não vende sozinho. Um produto bom não vende sozinho. Então você deve estar cansado de ver seus concorrentes, e aí essa aqui é uma frase que a gente costuma dizer que é a frase do perdedor, vamos falar assim, né? Mas o concorrente tem um produto pior que o meu e vende mais, porque o cliente não sabe comprar. Negativo. Ele pode ter até um produto pior, mas ele tem uma força de venda melhor. Então, um produto ruim sem força de venda não vende. Um produto bom sem força de venda não vende também. Então, só a qualidade do produto não é suficiente para crescer suas vendas de uma forma exponencial, de uma forma escalável. A gente tem muito isso quando a gente fala em construção de software, em construção de produtos físicos, na indústria de software, vamos chamar assim, mas também na indústria de produtos físicos, de peças, produtos e tudo mais, em que existe, pela própria natureza do negócio, há um investimento muito grande no produto. Então você olha o Parque Fabril, uma estrutura imensa. Você olha o departamento de vendas, não tem CRM. Eu vou contar um caso para vocês. Nós fomos convidados para fazer um trabalho em uma empresa que é uma das maiores indústrias de vidro do mundo. Essa empresa fornece para as maiores montadoras de carros e caminhões também do mundo. Você entra pela fábrica e vai andando pela fábrica, robôs de última geração, gestão à vista, PDCA lá já é coisa antiga, e todos os tipos de controle, indicadores, tudo uma coisa assim que você fica até, você acha que você está no Japão. A empresa fica aqui no Brasil, em São Paulo, uma das fábricas, né? Mas você pensa que você está no Japão. E aí quando você vai olhar para a área comercial, você olha e fala, cara, qual é a estrutura? Uma empresa dessa, por exemplo, não tem CRM. Uma empresa dessa usa um processo de prospecção que é presencial, ou seja, eu coloco um time de vendedores no carro, esse time vai mapeando os potenciais clientes, os potenciais compradores de carro presencial, indo no posto de gasolina e perguntando, e ele pega esse dado e manda para um time de televendas internamente vender. Isso é o auge da ineficiência. Talvez você vai dizer assim, mas se o cara está fazendo assim é porque está dando certo. Será? Será que não teria um jeito melhor de fazer? Será que o processo já não evoluiu? Será que se aquele chefe da fábrica que produz todos aqueles indicadores, que produz com precisão estoque, que produz com precisão o tempo de atravessamento da peça, será que se ele tivesse sentado na cadeira comercial, será que funcionaria assim? Ou será que haveria talvez um processo um pouco mais azeitado?
E aí eu convido você a pensar, será que você tem a mesma inteligência de tecnologia de processos na produção, no seu parque fabril, do que você tem na área comercial? Segundo, será que você, se colocasse parte dessa inteligência produtiva na sua área comercial, você não performaria melhor? Você não geraria mais demanda? E com mais demanda não poderia melhorar a sua margem? Fica esse convite para reflexão. E eu entro aqui no terceiro ponto relevante que a gente gosta de trazer, já pegando carona nesse segundo. O seu processo comercial, ele deve respeitar as mesmas características de processos que você tem no seu processo fabril. E aí vem a notícia boa, depois de duas notícias, né, de a gente às vezes desconsiderar um pouco o vendedor, achar que o vendedor é um mal necessário, de depois entender que, putz, cara, então eu estou investindo tudo no produto, será que eu não estou no caminho certo? Vem uma notícia boa. Você já tem o conhecimento necessário para transformar a sua empresa numa máquina de vendas. Você já tem o conhecimento necessário, o conhecimento mais difícil para transformar o seu processo comercial em um processo produtivo e altamente escalável. Basta, primeiro, você acreditar. Segundo, você conseguir investir tempo, dinheiro e esforço para melhorar o seu processo produtivo. E aí aqui vai vir um paradigma ótimo, que talvez se você quiser transformar, se você quiser já começar transformando de uma forma bastante precisa, você pode convidar o chefe da sua fábrica e levar ele para passar uns dias na área comercial. Alguns talvez vão pensar, nossa, aí a briga vai acontecer, porque o meu chefe da fábrica não se dá com a área comercial, etc e tal. Ótimo. Se você tem esse conflito em que a área comercial não vai bem com a área de produção, que é um conflito mundial, histórico, etc e tal, ótimo momento para você poder juntar as duas expertises, colocar a pessoa da fábrica para sentir a dor da área comercial e colocar o cara da área comercial para ver como é que funciona os processos da fábrica. E nessa fusão e junção de conhecimento, a gente tem uma coisa que a gente chama de colaboração. De junto, labor de trabalho e ação de prática. Colaboração. E é assim que você vai conseguir inovar e vai conseguir, eventualmente, mudar o patamar de vendas da sua empresa. Você já tem o conhecimento, basta você aplicá-lo na área comercial. Nós vamos dissecar isso para como você pode fazer isso, de que forma prática você pode fazer isso acontecer. Então, o que nós temos aqui é, acredite no vendedor, ele é um bem super necessário, é ele que traz o progresso. O seu produto ser bom não é o suficiente para você vender. E terceiro e mais importante, você já tem todo o conhecimento que você precisa para poder crescer. Ou se não tem todo o conhecimento, diria que você tem 80% do conhecimento. Porque você já tem uma área fabril, você já segue processos, e se você embarcar esse conhecimento na área comercial, a sua prosperidade vai chegar, eu tenho certeza disso. Nós vamos falar agora, então, de 5 grandes caras que são importantes num processo comercial e num processo como um todo. Mas agora a gente vai começar a aterrissar dentro do processo comercial, em que a gente vai poder falar de processos, subprocessos e características que estão próximas dessa questão de como eu faço para alavancar minhas vendas, como eu faço para ter mais margem vendendo mais, que é talvez uma dicotomia que você fala, aumentando minha margem eu consigo vender mais. É isso. Esse é o caminho para você agregar valor e para você poder gerar resultado para os seus clientes e aumentar a sua margem, aumentar a fidelização. Nós desenvolvemos um framework, uma estrutura, em que você pode apoiar o seu raciocínio para acelerar suas vendas. E nós chamamos isso de Sales Science Framework. Ou seja, como é que eu transformo minhas vendas num processo científico, para fugir um pouco daquela questão mais relacional exclusivamente. Nós temos na nossa cabeça que ninguém compra de quem ele não confia. Então o processo relacional, o processo de confiança, de construção de rapport, ele é necessário e ele é o básico para qualquer processo transacional e de venda. Porém, ele não é suficiente, já foi. Quando você tinha, por exemplo, um processo de aproximação das áreas de compra muito próximo, você conseguiria influenciar as áreas de compra ou até mesmo mostrar o valor também para a área de compra. Hoje, cada vez mais, você está distante da área de compra, muitas áreas de compra só se relacionam por e-mail, então esse processo de construção de conexão e de confiança, ele acaba não sendo suficiente para você performar o quanto você gostaria. E aí, então, a partir daí você precisa entrar com processos. Dentro desse framework, dessa estrutura de vendas, em que a gente vai passar por todas essas camadas para você ver como é que você faz na prática, no seu ambiente, na sua empresa, nós temos 5 grandes pensadores que nos inspiraram a validar esse nosso framework. O primeiro deles, René Descartes, gestão por evidência. Ou seja, eu preciso ter evidência. As coisas não são porque eu acho, as coisas são porque elas têm uma evidência.
Ele é o pai da ciência moderna, não por acaso, mas porque ele ancorou os princípios racionais dele nas evidências. Então, um cliente, ele não pode ser um cafezinho, por exemplo, com um cliente, ele é menos válido do que quando eu faço uma visita, tomo um cafezinho e faço uma qualificação. Faço um questionário fechado de 4 ou 5 perguntas e volto. O tamanho do parque desse cliente é desse, ele consome tantas toneladas por mês, ele consome tantos produtos, compra de tal fornecedor. Isso é uma evidência. Um questionário preenchido é uma evidência de que aquele cafezinho foi bom. O cafezinho pelo cafezinho, ele gera o relacionamento e a conexão, que nós, como dissemos, não acreditamos que isso é suficiente para que você possa atingir seus resultados, especialmente se eles forem escaláveis. Depois nós vamos falar aqui do Fayol e do Taylor. Esses dois caras, eles falam da especialização por função e da sequência do trabalho. O que é comum? Que nós tenhamos um vendedor que ele faz de fio a pavio, ou seja, que ele faz o processo de mapeamento de mercado, identificar potenciais clientes, ele faz o processo de prospecção, de ligar para esses caras, ele faz as visitas, gera as oportunidades, negocia e fecha. Legal. Olha quantas atividades, para a gente falar o básico, para a gente falar o mínimo de cada vendedor, estão concentradas no vendedor. Isso, naturalmente, traz a performance dele para baixo. Seria mais ou menos como você, olhando para o seu processo fabril, dizer, não, a pessoa que descarrega o caminhão é a mesma que faz a usinagem da peça, a mesma que faz outro trabalho de beneficiamento, a mesma que embala, a mesma que faz a expedição. Ora, como é que eu consigo concentrar todo o processo produtivo em uma pessoa ou em 2 pessoas? Mas é isso que nós, não sei se ingenuamente ou por uma questão de ainda não ter identificado esse potencial, fazemos com a área comercial. Veja, nós vamos mostrar em breve que 70% do trabalho da área comercial é um trabalho de pré-vendas. É um trabalho que acontece antes de você ter uma oportunidade de fato. E nós, muitas vezes, usamos a frase, não, mas é só vender. Então, especialização por função e sequência do trabalho, quando você tiver destrinchado o seu processo comercial, você vai ver que o seu gargalo muitas vezes não está no seu vendedor. Não é seu vendedor que é ruim. Talvez seja o acúmulo de tarefas que ele tem que fazer para manter uma venda linear ou um crescimento exponencial que esteja impossibilitando a sua empresa de vender mais e melhor. Então, especialização por função, sequência do trabalho também na área comercial. A gente vai falar aqui do Pareto, e aí aqui a gente traz um outro dado que 34% dos vendedores não conhecem esses caras que a gente está falando aqui, porque não fizeram parte da formação acadêmica deles. Vamos ver uma outra estatística. 67% dos vendedores não tinham intenção de ser vendedores. Eles não foram treinados a serem treinados. Eles se tornaram vendedores porque foi o que o mundo talvez foi provendo para eles e com a habilidade que naturalmente, ou a habilidade que é nativa, vamos dizer assim, dessas pessoas, elas foram se encaixando na área comercial. Mas existe aí uma crise grande de autoestima dos vendedores que precisa ser tratado ou pelo menos considerado, e também existe uma falta de habilidade em ser treinado. Então, quando você pensar em treinar o seu time de vendas, por exemplo, para conhecer Pareto, para conhecer os 80-20, você precisa ter essas 2 características na mão. Os vendedores não foram treinados a serem treinados e existe um problema de autoestima relevante. Falando do Pareto, você aplica o Pareto provavelmente em grande parte do seu processo produtivo. Quais são os 80% do meu custo que estão concentrados nos meus 20% de fornecedores? Quais são os outros 80-20 da minha empresa? Quais são as principais máquinas, 20% das máquinas então, que está concentrado 80% dos meus custos, e assim por diante. Isso já é natural para o processo produtivo, mas muitas vezes a gente espera que isso também seja natural do vendedor, mas não é. Ele não teve isso como embasamento teórico pré-vendedor, e muitas vezes não tem isso nem como prática comercial. E aí a gente às vezes olha os vendedores fazendo algumas atuações em que você fala, cara, mas o resultado não está aqui. Né? Ele investindo em talvez 1 ou 2 ou 3 clientes que possam eventualmente gerar venda para ele, mas que não tem resultado. Por que que isso acontece? Eu vou dizer para vocês. Porque o vendedor está muito condicionado a vender pelo relacionamento, a vender pela conexão, a vender pela empatia. E isso já funcionou, como nós dissemos. Mas agora não funciona mais. É preciso ter essa conexão e é preciso seguir um processo. Mas, diante dessa habilidade que o vendedor goza, diante dessa habilidade que o vendedor tem, ele acaba se aproximando daquele cliente que ele gosta mais, daquele cliente que é mais legal, do cliente que dá mais abertura. Quantos de vocês já não viram vendedores fazerem visitas que previamente já dava para saber que eram improdutivas?
ir visitar um cliente que não tem potencial de venda, visitar um cliente que não tem dinheiro, mas porque ele ali no afã de conseguir atingir as metas dele, de conseguir executar o trabalho dele, ele acaba se dedicando e achando que vai ser frutífera. E isso faz parte do processo dele de otimismo, de crescimento, de dedicação, que ele acha que dá certo. Mas, de novo, ele acha que dá certo. É importante você utilizar os dados, e o Pareto é uma grande ferramenta para isso, para poder mostrar que o potencial não está na zona norte da cidade, está na zona sul, porque o número de empresas potenciais com volume de compras é muito maior. Então, o Pareto também é super relevante de ser utilizado no processo produtivo, mas também no processo comercial. E por último, não menos importante, a gente tem a figura do Edward Deming. Esse cara foi quem popularizou o PDCA. P de planejar, D do em inglês de fazer, C de check ou checar e A de agir. E essas 4 letrinhas faz com que você fique girando o processo, colocando suas metas e verificando aonde você atingiu, aonde você não atingiu e quais são as causas raízes para eu ter performado bem esse mês e quais foram as causas raízes para eu ter performado mal no mês seguinte ou no mês anterior. E isso é super importante. Vendedores também não têm a característica de fazer esse cheque. De novo, a notícia boa é que você tem esse conhecimento dentro da sua empresa. Eu tenho certeza que se uma máquina produtiva sua estiver imprimindo uma peça ou estiver forjando uma peça errada, você não vai deixar isso acontecer. Você vai lá e vai fazer um setup da máquina, vai fazer um ajuste da máquina para que ela performe melhor, para que ela consiga melhorar. Então você está o tempo inteiro verificando performance da máquina, conformidade das peças da máquina, tempo de produção e assim por diante. Por que também não trazer esse conhecimento para a área comercial? Então, com esses 5 pensadores, a gente estruturou o nosso processo comercial e a gente insiste que ele é muito parecido com o seu processo produtivo, porque são teorias, quando a gente fala de Descartes, de 500 anos e tantos outros aqui já de tantos anos que agregaram à administração, que agregaram ao processo produtivo. Legal. E aí você deve estar se perguntando, tá, Marcelo, mas então vamos falar de vendas, que eu já entendi que eu preciso vivenciar meu processo produtivo dentro da minha área comercial. Eu vou citar aqui 10 pontos que você tem que atacar, que você tem que revisar, que você tem que fazer eventualmente um diagnóstico para você entender por que suas vendas não crescem. Primeiro dele, processos de vendas. Muitas empresas não têm processos de vendas. Sugestão, peça ao seu time de vendas, reúna todos numa sala por 1 hora, 1h30 se for o caso. E peça que eles escrevam em 10 passos qual é o processo que ele segue para fazer a venda dele. Se você tiver 3, 4, 5, 10, 50 vendedores, peça que cada um faça individualmente, de preferência sem consultar o outro. E depois compare a sequência das atividades desses vendedores. Veja que você vai entender que os vendedores que mais performam têm um comportamento mais ou menos parecido. E os vendedores que menos performam também. Então o que você tem que fazer? Conseguir pegar esse conhecimento dos que mais performam e trazer para aquelas pessoas que menos performam. Então faça esse exercício. Pegue uma folha em branco e coloque seus 10 passos para a venda. A gente fez isso numa empresa e a gente viu que tinham vendedores que colocavam planejamento comercial nas etapas 1 e 2, os que mais performavam. E tinham vendedores que colocavam planejamento comercial nas etapas 6 e 7. Ou seja, como é que eu posso demorar 60%, 70% do meu tempo em que eu não planejei minha venda? O que eu estou fazendo nesse período? Isso fica muito claro de você identificar e mais do que isso gera insumo para você construir um processo de vendas. Ponto 2, previsibilidade de vendas. Você só consegue ter uma previsibilidade de vendas e receitas se você tiver uma máquina de geração de oportunidade. Assim como a sua máquina depende da matéria-prima como insumo para continuar produzindo sempre de forma linear ou aumentar a produtividade de maneira exponencial conforme aumenta o consumo de matéria-prima, você também na área comercial tem esse processo. Como é que eu consigo gerar novas oportunidades, contactar novos potenciais clientes de maneira contínua, constante? Porque sem essa constância na entrada do que a gente chama de funil de vendas, a gente não consegue ter um processo contínuo lá na frente. E quando eu tenho o vendedor executando todas essas atividades que eu citei anteriormente, em algum momento ele vai estar mais fechando, mais negociando do que prospectando, mais negociando do que abrindo oportunidades. Então você naturalmente não vai ter uma previsibilidade de vendas. Não tem como eu continuar com a minha linha de produção, hora eu ponho matéria-prima, hora eu não ponho, hora eu ponho, hora eu não ponho. Isso vai gerar o que a gente chama de voo de galinha, que pode ser na produção e pode ser na área comercial.
Outro ponto importante, que é decorrente desse, da previsibilidade, é a garantia de prospecção. Então, tenha uma pessoa dedicada somente à área de mapeamento de dados e prospecção. Quando a gente fala de mapeamento de dados, isso consome um tempo enorme. Se você disser assim, eu tenho 5 vendedores, eu diria para você que você deveria ter 1 ou, quiçá, 2 pessoas somente mapeando oportunidades e fazendo o primeiro contato com esses clientes, para que esses 5 vendedores entrassem num processo mais maduro de vendas. Depois, alinhamento de marketing e vendas, essa é outra característica também que a gente vê. A maioria dos vendedores buscam abrir novos clientes, e aí a linha de marketing acaba atuando nessa frente, mas muitas vezes tem muita receita dentro de casa, em que você pode fazer ações de marketing, de upselling, de cross-selling, de satisfação do cliente. Gestão dos leads, aqui ferramenta de CRM, isso aqui é indiscutível, não tem... mas eu tenho uma planilha de Excel, ótimo, joga fora e coloca no CRM. Não tem mais condições de você gerenciar uma boa carteira de clientes se você não tiver um CRM. A não ser que você diga, eu tenho 4 clientes. Legal, você tem 4 clientes, você não precisa de CRM. Mas provavelmente a sua possibilidade de crescimento de vendas também está restrita. Então, se você quiser crescer vendas, quiser ter volume de prospecção, de negociação e de oportunidades, você precisa ter uma ferramenta de CRM. Depois, erros primários da equipe. Erro clássico, que gera inclusive o próximo ponto, que é alto giro da equipe. Você contrata um vendedor, como é que é o processo natural de contratação do vendedor? Primeiro, você contrata um cara que estava na concorrência, que você acha que o cara é ótimo, porque você ouviu falar, você eventualmente perdeu 1 ou 2 contratos para ele e acha que ele é fantástico. Esse cara senta na sua mesa, ele é vendedor, portanto ele vai se vender de maneira precisa, e ele vai dizer para você que ele tem uma carteira de clientes. E você vai duvidar, mas você vai acreditar, porque você sempre contratou assim. E aí você contrata esse vendedor, e a partir daí você começa a ver que a carteira dele de clientes não é tão boa assim, ou que a performance dele não é tão boa. Portanto, o processo que você tem na área produtiva também deve ser utilizado para a contratação do vendedor. Pede para ele fazer uma prova. Pede, se ele tem uma carteira de 100 clientes, peça 5 nomes para você ligar e dizer qual foi a última venda que você fez para ele? Qual foi o volume da última venda? Esse vendedor te atendeu bem? Porque se essa carteira de clientes é dele, como muitos vendedores se intitulam, essa carteira de clientes é uma pessoa que ele tem relacionamento. Então ele não vai se incomodar de dar um depoimento positivo. Mas não pergunte só se você aprova ou não aprova o comportamento desse cliente. Faça perguntas um pouco mais fechadas. Ele já vendeu? Quanto ele vendeu? Qual o volume? Qual foi o maior problema que esse cara teve que ele conseguiu resolver, que ele pode ser um grande vendedor? Quando que ele conseguiu resolver um problema de produção na fábrica, etc. Então, entenda que você contratar um vendedor passa de você fazer uma boa entrevista, isso é o básico. Mas 2 pontos super relevantes que às vezes acabam sendo esquecidos. Eu preciso fazer o onboard, eu preciso fazer o embarque desse cara de uma maneira que eu, dentro do meu segmento, dentro da minha empresa, eu sei qual é o perfil de cliente que me é ideal, que é um cliente interessante. Então eu preciso, quando eu embarcar esse vendedor, dizer para ele, cara, esse aqui é o mapa da nossa mina. Você pode contribuir com outras características, mas do que a gente tem de conhecimento, dos nossos tantos anos de mercado, esse aqui é o caminho que eu tenho para seguir. Portanto, comece por esse. Se você tiver outros caminhos, ótimo, mas comece por esse. E aí tem um segundo passo que nós chamamos de ramp-up, que é o que eu espero desse vendedor em 3 meses? Será que no meu ciclo de venda ele consegue efetuar uma venda? Ou será que eu vou esperar esse cara por 6, 9 meses dar as desculpas de que não está vendendo e no 9º mês eu vou mandar ele embora? Gerando um alto giro de equipe, depois eu tendo que trazer outro vendedor que vai me dizer que tem uma carteira e eu vou cometer o mesmo erro. Portanto, desenhe no papel, faça um processo, o que você espera dele. Eu espero que nos 3 primeiros meses você não realize nenhuma venda, porque eu sei que meu ciclo de abertura de novos clientes, de setup da linha produtiva dos novos clientes, ele é de 3 a 6 meses. Mas eu quero que nesses 3 meses você faça 2 visitas por dia. Você abra uma nova oportunidade por dia, visite um cliente por dia, enfim, a métrica que você achar relevante, mas uma métrica parcial, porque você já sabe que dentro de 3 meses ele não consegue converter. Aqui a gente entra na questão dos indicadores, que foi um pouco do que eu comentei. Crie indicadores parciais para você poder monitorar a performance dentro do processo, ao longo do processo. Depois a gente tem a adoção de tecnologia, CRM é o básico. Veja, muitos vendedores só se utilizam da tecnologia quando favorece. Quando não favorece, acha que isso é uma questão de burocracia. Mas usam Uber, usam tecnologias como Netflix e assim por diante. Por outro lado, também tem o lado do diretor ou do dono da empresa que não quer investir em tecnologia na área de vendas. Não, primeiro você vende, depois eu invisto em tecnologia. A tecnologia vem primeiro, coloque a plataforma, é com ela que você vai monitorar os passos do seu vendedor, é com ela que seu vendedor vai ser mais eficiente, é para ela que seu vendedor, é para o seu vendedor que ela vai trabalhar. Então,
coloque tecnologia, automatize seu processo de vendas e tenha certeza que você vai ser mais eficiente e vai conseguir performar. De novo, para ser repetitivo, mas para conseguir concentrar na nossa mensagem principal desse conteúdo, que são duas. Primeira, espelhe o seu processo produtivo na sua área comercial. Quantos softwares você tem na sua área produtiva? Quantas máquinas você tem na sua área produtiva? E você tem nada de software na área comercial? Deve estar desbalanceado. E a segunda mensagem é possível vender mais e aumentar suas margens, ganhar mais com as suas margens melhores. E aí, por último, equilibrar a margem e receita, que é esse discurso final que eu fiz, que é, muitas vezes, a comissão, por exemplo, dos vendedores está ancorado no volume bruto. Eu vendi 1 milhão, mas a minha margem está super estreita e eu vou pagar o cara em cima de 1 milhão. Então, repensem essa forma, não só de comissionamento, mas a forma de como eu posso agregar valor em todo o processo produtivo. Porque eu não dependo somente da minha questão de preço, eu consigo também trazer valor. Bom, agora vocês estão vendo aí duas formas de vendas. E aí eu quero agora começar a elaborar de como é que a gente sai de um processo que a gente chama de old school, uma venda tradicional, aquela venda em que o vendedor faz do início ao fim, ele faz o trabalho de prospecção, negociação, fechamento, etc. e tal, e aquela venda que vai começar a se espelhar na sua área produtiva. Então, eu provavelmente acredito que mais ou menos 25% das pessoas que estão me assistindo aqui estão no formato completamente old school. Diria que uns 50% estão aqui no meio do caminho, porque é um processo que, eu já tenho uma parte de processo, já tenho um CRM, mas não funciona bem, eu já tenho um processo de seleção de vendedor, e aí talvez aí uns 25% ou 20% estão já no processo mais evoluído. A gente tem visitado diversas empresas e vê que isso ainda não é uma realidade. Nas empresas de software, isso já é natural, já é nativo, porque já é o padrão com que essas empresas se estabeleceram, elas já consomem software, já pensam como software e já pensam como tecnologia, então isso já é mais natural. Né? Então, nas empresas que nós vemos como as empresas industriais, empresas mais tradicionais, isso é menos comum. Legal. Então, o que nós temos aqui? No processo old school é aquela venda que o vendedor faz o trabalho do início ao fim e que a gente tem duas grandes características dessas listadas aqui que eu quero levantar, que é uma primeira, decisão baseada em achismo. Então, eu acho que eu vou vender, eu acho que essa praça é melhor, eu acho que aquele cliente é ruim, eu acho que aquele cliente é bom. Então, precisamos limpar isso e basear nossas decisões em dados. E o segundo, um foco muito grande no esforço. Mas eu visitei 35 clientes esse mês. Mas o que você fez nessa visita? Qual foi a informação relevante que você trouxe dessa visita? Qual foi a informação que agregou algum valor para o nosso processo de vendas? Então, as duas grandes características que eu queria dizer aqui, e pouca adesão à tecnologia. Então a primeira, decisão baseada em achismo, a gente tem uma segunda que é pouco apoio à tecnologia e a terceira, uma decisão baseada em achismo ou não baseada em dados. A gente tem aqui também, do outro lado, a parte do Sales Science. Esse é nosso framework. A gente distribuiu o processo de vendas, um macro processo de vendas, um framework, um checklist que você pode fazer que passa por esses 6 grandes grupos de atividades. E nós vamos falar aqui, então, que nessa característica do Sales Science, o que a gente quer é justamente contrapor o processo que a gente tem no old school. Então, primeiro, uma venda processualizada. 2, uma decisão baseada em dados, utilização de tecnologia. Então, se do outro lado eu tenho uma venda, um vendedor que faz todo o processo, desse lado eu tenho essa venda fatiada com algumas pessoas executando o processo. Podem ser 2, podem ser 3, 4, depende da estrutura. Se de um lado eu tenho a decisão baseada em achismo, do outro lado eu tenho a decisão baseada em dados. Se de um lado eu tenho pouco uso de tecnologia, do outro lado eu tenho muito uso de tecnologia. Então, essas são as duas grandes características. Vamos ver mais a fundo como é que funciona esse processo do Sales Science Framework dessa nossa estrutura de vendas. Primeira camada, a gente tem uma camada de pré-requisitos. E nessa camada de pré-requisitos a gente passa por 8 aspectos. Produto. Os seus vendedores conhecem seu produto, eles conhecem os diferenciais, e eles conhecem os produtos dos concorrentes, eles sabem comparar um produto com outro. Então, primeira coisa, você precisa ter uma aderência e uma uniformização do conhecimento de produto, do seu produto com o seu time de vendas. 2, se eu fizer uma pesquisa na internet da sua marca, você vai aparecer como você está desejando? A sua personalidade de marca na internet é a mesma que você gostaria? A gente encontra, por exemplo, um cenário em que eu quero vender alto valor, minhas peças são caras porque elas têm alto valor agregado. Quando a pessoa faz uma busca na internet, encontra um site mais ou menos, uma comunicação mais ou menos, um logotipo mais ou menos. Portanto, a sua comunicação não traduz o que você faz. Então, esse é um ponto de atenção e pré-requisitos para que você possa escalar suas vendas.
Terceiro ponto importante, quem é seu público, para quem você vende? E é comum as pessoas dizerem, não, eu vendo para todas as empresas desse segmento. Mas em todas as empresas desse segmento, você tem característica diferente. Preço de compra, para que finalidade ele é utilizado. Então você tem que saber quem é o seu cliente ideal. A gente chama isso de ICP, Ideal Customer Profile. Ou seja, quem é meu cliente ideal? Quem é aquele cara que pode pagar mais pelo meu produto? Quando você pega uma loja que vende sapatos, ela vende para todas as mulheres? Poderia ser, mas ela tem um nicho específico, ela tem mulheres da classe A que são executivas, mulher da classe B que são executivas, mulheres que moram numa determinada região. Então defina o seu ICP. E mais do que isso, comunique isso ao seu vendedor, comunique isso ao novo vendedor. A característica que a gente tem às vezes é o vendedor entrar lá e falar, vende aí, agora é só vender, meu produto é bom. Então seu produto não é bom o suficiente que é só vender. Seu produto é bom e você precisa vender. Então se você sabe o perfil do seu cliente, qual mercado paga melhor pelo seu produto, oriente o seu vendedor. Defina isso e cole na parede dizendo, cara, queremos esse tipo de cliente. É esse tipo de cliente que paga mais pelo nosso produto. Depois disso, você tem o trabalho de prospecção. Qual é a forma que eu prospecto? Eu vou fazer só via cold call, só via ligação? Nós vamos ver 4 formas de prospecção no slide seguinte, mas é só via telefone? Eu também faço feiras, eu faço marketing digital, eu faço eventos de relacionamento. Então, quais são as formas que você tem de prospecção? Mapeie esses canais, veja qual é o canal mais eficiente para que você possa investir mais nesse canal ou, eventualmente, explorar um outro canal que você entende que tem potencial e que hoje não é utilizado. Uma outra característica são pessoas. Como está seu time de vendas? De novo, lembre-se, muitos vendedores são vendedores que não tiveram a intenção de se tornar vendedores. Portanto, trabalhe a autoestima do seu time, trabalhe a capacitação do seu time, veja como esse time está distribuído, se você consegue colocar pessoas em uma função específica de prospecção e outra de fechamento. Pessoas performam diferente. Existe um trabalho que nós realizamos dentro de uma indústria farmacêutica em que a gente estava discutindo qual é o perfil ideal do vendedor. Isso é uma característica, perfil comportamental. Isso é uma coisa que todo mundo quer, né? Qual o perfil do vendedor ideal? Depende. Existe um perfil comportamental, por exemplo, de uma pessoa que gosta mais de falar, de se relacionar, etc. e tal, que ela performa melhor no interior, porque no interior as pessoas gostam mais do relacionamento, da proximidade, etc. e tal. Isso a gente mapeou usando o perfil comportamental das pessoas que performam e seus dados de performance. Já nas áreas, nas capitais, a gente entendeu que o perfil mais analítico, aquele perfil mais direto, etc. e tal, ele performa melhor, porque ele se assemelha mais ao ritmo das grandes cidades. Então veja, não tem o perfil ideal, tem o perfil que mais se adequa à sua situação. Portanto, pense nas pessoas e pense em como elas também estão distribuídas em suas atividades. Depois nós temos aqui indicadores e métricas, como eu citei, criar indicadores parciais, indicadores, questionários de visita, números de visita por dia, números de mapeamento por dia, números de orçamento de vendas. Softwares, quais softwares são utilizados nesse processo de vendas? Então, quando a gente olha o e-mail é um software, o CRM é outro software, um software, eventualmente um software como o LinkedIn também é um software. Então, pense no software de uma maneira bastante ampla em tudo aquilo que você pode otimizar o seu processo de vendas. Depois a gente tem aqui a questão do processo, e aí aqui de novo eu insisti no que eu já falei durante todo o vídeo, e se tem uma mensagem, 2 mensagens que eu queria deixar para vocês, é que primeiro, é possível vender e aumentar a sua margem e você precisa embarcar o processo produtivo da sua empresa na sua área comercial. Isso é fundamental. Então, essas 8 caixinhas que eu citei, esses 8 itens são pré-requisitos. Por que nós construímos isso? Porque no começo a gente criou uma máquina de jogar cliente fora. A gente gerava uma série de oportunidades, quando essa oportunidade tinha algum interesse, a gente mandava isso para o cliente, o próprio cliente gerava essa oportunidade, chegava lá e não tinha um PowerPoint de apresentação, não tinha uma apresentação que representava ele, o time de vendas não estava preparado para atender, não existia um processo comercial, não tinha um software para eu colocar essa oportunidade de uma forma estruturada. Então a gente começou a criar uma máquina de jogar cliente fora. Então a gente criou esses 8 pré-requisitos que são básicos para que você redesenhe seu processo e crie uma infraestrutura para receber uma quantidade de clientes, que a partir daí se tornarão, então, um potencial de clientes e de uma receita previsível, de uma receita escalável. Bom, então a gente falou aqui o que a gente precisa como infraestrutura para poder gerir uma máquina de vendas. Uma máquina de vendas precisa ter uma infraestrutura. O que nós temos aqui nesses 3 retângulos horizontais, no retângulo 2, 3 e 4?
A gente tem aqui uma coisa que a gente chama de offline marketing, e que aqui a gente tem primeiro a venda corpo a corpo, que é a mais tradicional, é a venda relacional, aquela que você conhece uma pessoa numa feira, no aeroporto, no elevador. E essa que provavelmente todos os vendedores aqui do Brasil já estão bastante experientes, vamos dizer assim, ou bastante carecas de saber, para usar a palavra clara. Mas aqui a gente tem uma outra questão, que a gente chama de Cold Call 2.0. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar na tal da porta fria, que é eu ligar numa área e falar, por favor, o responsável por compras, por favor, o responsável por RH, por favor, o diretor de produção. Isso a gente entende que é menos produtivo do que a gente chama então de Cold Call 2.0, que seria a gente fazer primeiro um trabalho de mapeamento dessa empresa, e por isso que é tão relevante para quem quer crescer de forma exponencial, ter uma pessoa só focada nessa atividade, e ligar lá dizendo, eu gostaria de falar com o Marcelo Charra, que é o diretor de produção. Provavelmente a sua assertividade, a sua possibilidade de se conectar com essa pessoa vai ser muito maior. Mas além disso, você também pode fazer isso via redes sociais, via LinkedIn, por exemplo, em que você cria uma conexão com essa pessoa sem ter nem que ter feito esse esforço diretamente. Então, venda corpo a corpo e o Cold Call 2.0, mapear seu mercado de maneira bem precisa, com as informações aparentes que existem na internet, número de funcionários, potenciais clientes desse eventual cliente, e aí você consegue ter uma dimensão do tamanho e porte dessa empresa e também saber quem são as pessoas que você quer falar. No segundo retângulo horizontal, o número 3, a gente tem aqui o que a gente chama de marketing de indicação ou de sucesso do cliente. Eu vou separar essa caixinha em quatro caixinhas. Primeira dela, sucesso do cliente. Quando eu tenho uma demanda maior, quando eu consigo escolher os meus clientes porque eu não tenho que baixar preço, porque eu estou procurando o meu cliente ideal, estou procurando aquele cliente que atua numa cadeia comercial que valoriza mais o meu produto, eu tenho esse cara mais fidelizado, eu tenho esse cara mais feliz, eu tenho uma coisa que a gente chama de sucesso do cliente. E é importante no sucesso do cliente você usar, por exemplo, uma métrica como o NPS, que é uma forma de você mensurar a satisfação do seu cliente e você conseguir descobrir se ele está insatisfeito e resolver o problema antes dele desistir. Os clientes provavelmente vão te deixar antes de falar que eles estão insatisfeitos. Eles provavelmente não vão investir em esforços para melhorar o seu produto. Eles provavelmente vão te trocar e aí depois, quando você for querer retomar, ele vai dizer, não, mas seu produto não me atendia, seu prazo, sua logística, qualquer coisa assim. 2 pontos relevantes. Upselling, ou seja, como é que eu faço para vender mais produto? Como é que eu posso analisar a cadeia produtiva do meu cliente para eu poder vender mais para ele? Para poder, de repente, deixar o estoque dele mais abastecido, para eu melhorar o processo dele vendendo mais do que eu já vendo. Segundo, cross-selling. Quais são outros produtos que eu tenho ou que eventualmente eu possa desenvolver para ampliar o meu mix de produto e em cima do meu mix de produto ou mix de serviço eu possa vender mais coisas para ele? Veja, se ele já é um cliente que está satisfeito e ele precisa de outros produtos ou serviços que você vende, você deve praticar o up cross-selling. Quando você tem uma empresa muito grande, que você pode fornecer também para as outras áreas, existe um conceito que a gente chama de ABM, Account Based Marketing. Então eu tenho um grupo de empresas, mas eu forneço só para uma. Legal, cabe a você mapear todas as outras oportunidades e fazer um trabalho 1 a 1 em cada uma dessas unidades, para você poder também fornecer para essas outras unidades. Ou fazer um trabalho de aumentar o seu mix de produto ou serviço dentro dessa mesma unidade que você já oferece. E o quarto item aqui, que é um item ainda pouco praticado no mercado B2B, que é o marketing por indicação. Pessoas gostam de pessoas e elas indicam para outras pessoas. Então, nesse retângulo do meio, a gente tem essas 4 características. E por último, a gente tem aqui o marketing digital, que a gente divide em 2 camadas. O marketing da empresa, ou seja, a parte digital institucional da empresa, e você também tem o social selling, que é eu, enquanto vendedor, me tornando uma autoridade nesse assunto e usando as ferramentas para prospectar, para me relacionar e para ser reconhecido como uma pessoa que conhece daquele segmento, que conhece daquele produto. Então, social selling focado no vendedor e o marketing digital focado no institucional da empresa. Bom, então como nós estávamos falando, 70% dos seus processos estão nos processos de pré-vendas. Para encaminhar para o final aqui da minha apresentação, então, eu vou falar esses 3 cases que eu citei no começo e que serão super relevantes para vocês. Primeiro deles, como é que nós geramos 108 milhões de oportunidade em apenas 4 meses? Nós identificamos uma empresa em que ela fornecia apenas para empresas do mercado Latino-América e não fornecia para o Brasil na totalidade no potencial que podia. Nós mapeamos todas as empresas que poderiam comprar dessa empresa, que estavam no mesmo segmento, definindo o ICP, ou seja, qual a empresa que utiliza esse material que eu vendo. Mapeamos todas essas empresas
mapeamos os donos e os decisores de compra dessas empresas e a partir daí alocamos um profissional, que nós chamamos de inside sales ou de pré-venda. E ele passou a ter como única e exclusiva missão ligar e mapear e gerar uma reunião nessas empresas. A partir daí ele conseguiu gerar uma sequência de reuniões, os vendedores que atuavam nessa empresa entravam no momento da reunião e a partir daí geravam uma oportunidade. Portanto, conseguimos gerar 108 milhões em apenas 4 meses de oportunidade, especificamente para essa empresa. Um outro caso muito interessante que exige colaboração, e aqui volta naquilo que eu falei, coloque lado a lado o seu diretor comercial com o seu diretor de produção. Sim, eles vão ter uma série de conflitos, mas se você conseguir resolver, ter essa conversa difícil para construir um processo comercial, para explorar o processo comercial, melhorias, gatilho de passagem, tempo do funil de vendas, etc. e tal, você vai conseguir fazer com que sua empresa performe muito melhor. Um outro caso, então, interessante nesse quesito de colaboração nós fizemos um trabalho em que nós juntamos toda a área comercial e mapeamos em 16 horas, ou seja, 2 workshops de 8 horas cada um, quais eram as oportunidades de up e cross-selling na carteira. E a gente conseguiu ver que a empresa poderia multiplicar suas vendas em 3 vezes sem nenhum novo cliente. Mas usando a inteligência de quem? De quem estava na base, porque eles trouxeram o problema, trouxeram a solução e se engajaram e se comprometeram com entregar o resultado. E o terceiro caso que eu queria citar aqui é o caso de uma indústria química que aumentou sua margem e aumentou o volume de vendas e o valor das suas vendas. Por quê? Ela entendeu, e aí foi também um caso interessante de colaboração, porque o gerente da expedição da empresa permitiram que ele fosse visitar um determinado cliente. Nessa visita foi delegado a ele, cara, o que a gente pode inovar e conseguir fidelizar ainda mais esse cliente? E nessa visita ele viu que eles entregavam o produto dele em porções pequenas, em sacos pequenos. E aí a partir daí ele começou a pensar como é que ele poderia resolver e quais os problemas isso impactava. Primeira coisa, essa empresa que recebia o material, o cliente no caso, tinha que abrir todos esses sacos, gastava um tempo enorme, gerava um desperdício de tempo e um desperdício de lixo, porque essas embalagens eram jogadas fora depois. O que eles fizeram? Entenderam que o consumo dele era de alta escala e desenharam uma outra embalagem e um processo logístico que atendesse aquele cliente, que por um acaso era o maior cliente da empresa. E nesse processo eles conseguiram reduzir o custo dele de embalagem, porque essa embalagem maior ela é retornável, reciclável, e a partir daí eles conseguiram também acelerar o processo de descarregamento no cliente, melhorando então o custo de logística, custo de embalagem e aumentando, ou vamos dizer, reduzindo a velocidade, reduzindo o tempo de produção desse cliente. Isso gerou uma satisfação do cliente, gerou uma reciprocidade no sentido de ver que aquele fornecedor está comprometido com a empresa e permitiu que ele fidelizasse esse cliente. Portanto, tudo isso que nós estamos dizendo aqui você deve se preocupar em trazer o seu processo produtivo para a sua área comercial, para que você possa construir um funil de vendas e descobrir qual é a razão matemática entre cada uma das etapas do seu funil de vendas. Quantos clientes eu mapeio, quantos desses clientes eu consigo conectar, quantos desses clientes me recebem para uma reunião, quantos desses clientes pedem uma proposta, quantos desses que pedem uma proposta fecham um contrato e quantos desses que fecham um contrato recompram. E aí a gente entra no funil de pós-venda, de recompra, de upselling, de satisfação e de indicação. Nós costumamos dizer que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Muito obrigado por você ter ficado comigo até o final e eu espero ter conseguido mostrar para vocês como vocês podem usar a inteligência, que já é de domínio próprio, para a expansão escalável, exponencial da sua área de vendas, da sua indústria e da sua empresa. Muito obrigado.